Olá, meu nome é Milena Rossetti e eu quero falar com vocês sobre o comportamento de mentira de algumas crianças. Eu recebo, né, no consultório, encaminhamento de crianças nos quais os pais e professores ficam preocupados com algumas mentiras que a criança conta. A gente, lógico que procura sempre tentar entender se aquela mentira ela tem uma função na vida do indivíduo, tá? Então, quando eu falo se ela tem uma função, eu quero dizer assim, ela serve para evitar que um castigo venha, que uma consequência muito negativa venha, muito pesada, porque assim, às vezes ela tem a função de fazer com que a gente se esquive, tá, de algumas consequências das quais não queremos, evitar de ter que fazer algumas coisas ou de receber como consequência aos nossos atos uma ação que pode vir por parte dos pais ou outros familiares ou mesmo dos professores, né, os educadores, uma ação como consequência a minha ação que é muito pesada, né? Então a questão do castigo mesmo. Então, às vezes, os pais mesmo, ao dar uma consequência para um ato que não consideram correto, né, e que às vezes não é correto mesmo, o fazem movidos de muito emoção, né, com uma emoção como uma frustração, uma raiva que despertou, o ato da criança despertou neles, né? E quando a emoção é muito negativa, o que acontece? O castigo às vezes é muito desproporcional ao próprio ato da criança, né? Então, assim, não fez a lição, não conseguiu uma nota na escola, então às vezes a criança recebe como castigo, vai ficar sem o aniversário, vai ficar sem o seu presente no aniversário, ou vai ficar um mês inteiro sem TV. Então são muito extremos, né? E a depender da idade da criança, né? Pensando na criança menor, mais nova, a questão do tempo, ela lida de um jeito diferente, ela não mantém na consciência dela por muito tempo o motivo pelo qual ela foi castigada e perde o sentido, então ela não sabe mais depois de 10 dias o que é que ela realmente fez para aquele castigo tão longo, né? Então ela começa a já sempre esperar que a consequência é muito pesada, muito ruim. Às vezes nós ouvimos aqui na clínica e mesmo os educadores escutam nas escolas histórias em que os pais pesam muito no castigo, né? Então assim, você não quis brincar com o coleguinha com seus brinquedos, então agora eu vou dar os seus brinquedos, o que é muito penoso, duro para a criança. Então, por não saber a escolha das consequências, às vezes gera na criança um medo tão grande em função de experiências vividas anteriormente, que daí a criança, se está ao alcance dela, criar uma história para poder controlar o comportamento dos pais e evitar que eles venham com consequências ou castigos tão pesados, muitas vezes ela vai fazer uso disso. Mas nós não temos a mentira só com essa função, tá? É importante que a gente entenda que às vezes a mentira, ela pode, nem para criança é uma mentira, tá? Então, crianças bem menores, né, e aí eu tô falando aí em torno de 4 anos, elas tendem às vezes a confundir ainda a realidade com o mundo da fantasia. Então elas criam algumas histórias que causam espanto e a gente tem que ter cautela ao sair investigando e apurando, tendo um alarde, né, frente ao que ela conta, porque às vezes tem um conteúdo fantasioso, porque ela dá asas à imaginação e ela cria histórias, né, e não tem o compromisso de que exista um fundo de verdade. Então, algumas crianças têm uma capacidade imaginativa muito, muito ampla e vão produzir mais histórias com conteúdo fantasioso, tá? Então, às vezes os adultos vão chamar de mentira, né, quando na verdade não tem o propósito de esconder um dado da realidade.
Tá? Então, acho que cada caso precisa ser analisado, né? Porque o primeiro tipo de mentira é interessante porque às vezes existe uma inadequação no comportamento dos pais que precisam aprender a controlar as próprias emoções para pensar consequências ou castigos adequados e ao fazer isso tende a minimizar e diminuir o comportamento de mentira. Mas é importante pensar que algumas vezes a mentira tem uma função na vida da criança, né? Especialmente na criança mais criativa, imaginativa, e que se não há um prejuízo importante para ela e não lesa mais ninguém, talvez não é preciso tentar modificar esse comportamento, porque ele pode deixar de existir quando não for mais necessário para a criança, quando ela já pode atribuir significados às coisas que ela vê ou que ela vive e faz uma distinção maior entre o mundo da fantasia e da realidade. Então, cada caso precisa ser analisado separadamente, tá bom? É isso e espero encontrá-los mais vezes por esse canal, tá bom? Um grande abraço.